Olá, colega produtor de camarão, olá, todo pessoal do camarão, sejam bem-vindos ao nosso Café com Camarão de hoje. Aqui nós discutimos, né, através desse espécie de bate-papo digital, soluções para que possa aumentar o lucro em sua criação de camarão. Os colegas estão entrando, os meninos aí da empresa Júnior aqui, eu já começo agradecendo ao Francis, nosso secretário de executivo de Aquicultura e Pesca do Ceará, pelo apoio, e a Covita também, o Nelson. Tá? E hoje nós vamos conversar, nosso bate-papo, né? Esse programa ele possui uma dinâmica diferente dos outros, porque nós interagimos aqui com os participantes. E hoje nós vamos conversar sobre o que podemos fazer para alterar a produção, tentar aumentar a produção. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão, e hoje nós vamos discutir sobre isso. Um bom dia a todos e um cafezinho com camarão aí, para quem ainda não tomou hoje. Tá? Por que o cuidado com a produção é importante para o resultado final do lucro? Se a gente for considerar uma balança, tá? E se a gente for colocar de um lado da balança a produção, de outro lado a comercialização, esses dois conjuntos de parâmetros têm um impacto equivalente no lucro do negócio. Então, nós estamos dentro do negócio do camarão, dentro desse agronegócio importante aqui na nossa zona rural do Ceará, porque no final queremos o lucro, queremos conviver com a realidade financeira que sustente o nosso negócio, a nossa família, a família dos nossos colaboradores, e o lucro é a parte mais importante de tudo que sobra para poder fazer isso. Tá? Então hoje nós temos algumas variáveis, né, principalmente preço de venda, o processo de oferta e demanda que interferem na comercialização, mas nós vamos tocar especificamente hoje em algumas variáveis de como nós podemos ajudar para melhorar o outro lado da balança, que é a produção. Tá? Então, no contexto, isso tudo, tanto a produção como a comercialização, vão impactar o nosso trabalho aqui, que é ajudar a aumentar o lucro da carcinicultura, seja do produtor, seja do profissional que está na carcinicultura, seja de toda a cadeia produtiva. Tá? Antes de começar, eu sempre vou estar atento a vocês aqui com um caderninho, porque eu posso anotar a pergunta, e como eu falei, esse programa Café com Camarão é muito interativo, e nele nós vamos discutindo e observando aí o que é que os colegas estão falando, tá? De alguma pergunta, de alguma colaboração, e um bom dia a todos aí. Tá? Bom dia, Vitor, Sérgio, que não tinha dado bom dia aí. Tá? Bom, uma situação importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o meu papel dentro desse processo da cadeia produtiva de poder ajudar. Eu dependo de algumas estruturas financeira, econômica do governo, né? Assim como o França já está apoiando aqui no Ceará, e nós estamos buscando há um tempo, né, que eu estou comentando com vocês, com o governo federal. Tá? E eu gostaria de tentar atualizar um pouquinho aqui com vocês esse contexto para que a gente possa entender como que isso pode interferir na produção. Né? Especificamente, eu ainda não tinha comentado, mas a instituição é o Ministério da Pesca e Aquicultura, quem representa, teoricamente, com mais força na esfera federal o nosso setor em Brasília. Eu estava trabalhando um projeto da estruturação da escola de camarão, e esse projeto eu consegui aprovar em todas as instâncias, tudo, mas bateu agora, nessa semana, eu esperava na FENACAM, no qual eu convido todos novamente, né,
está apresentando os resultados, mas bateu no cofre do governo federal. E aí eu não tenho a chave do cofre lá, é uma outra esfera, mas o fato é isso, né? E isso deixou até um pouquinho chateado, ainda estamos em processo de buscar uma solução. A equipe foi muito atenciosa comigo e nós estamos trabalhando isso aí para verificar como o cofre, né, dessa secretaria específica lá no Ministério pode solucionar essa questão. E por que isso é importante, né? Talvez por uma questão política, né, da política agrícola, política de apoio à nossa cassinicultura, talvez eles não tenham uma impressão real da força da nossa atividade. E é sobre isso que eu vou comentar um pouquinho agora para contextualizar o porquê de eu estar nessa batalha tão grande com esse recurso que vai estruturar, né? A nossa atividade hoje possui uma importância socioeconômica muito grande na região Nordeste. Quase toda a produção do Brasil está na região Nordeste, mais de 99%. Só para se ter uma ideia, aqui nós fazemos o trabalho aí junto com França, no governo, de cada 3 municípios no Ceará, um está trabalhando com camarão. Então vê o impacto dessa atividade lá nas famílias, no município, em cada cidadezinha. Eu lembro que quando comecei um desses trabalhos algumas décadas atrás, lá em Capuí, fazendo esse trabalho tecnológico, mas que tem um impacto socioeconômico, eu verificava como os trabalhadores chegavam para a gente e diziam: professor, agora nós temos a caderneta lá no supermercado, o pessoal dos bares, dos mercadinhos, todo tem interesse que a gente seja cliente dele, porque agora nós estamos trabalhando com camarão e nós temos capacidade de pagar as contas. Um fazia festa quando chegava uma televisão em casa, o outro chegava quando chegava uma carrada de tijolo porque ia ajeitar a parede dele de pau a pique. Então essa transformação socioeconômica, a nossa atividade tem um papel muito importante nessa região que é escassa de oportunidade. Então nós temos essa vantagem como atividade econômica nessa região Nordeste, no nosso semiárido. Por isso que a gente está avançando. Nós temos alguns gargalos no meio do caminho, né, como avançamos tanto na produção, mas o preço, o processo de comercialização, o equilíbrio entre oferta e demanda não foi na mesma velocidade. Então, atualmente a gente sofre um pouquinho com isso. Mas a nossa atividade tem uma importância socioeconômica muito grande. E essa realidade do Ceará a gente pode extrapolar com um nível menor ali para Paraíba, Alagoas, Sergipe, vizinho aqui no Rio Grande do Norte, o Piauí que está querendo se transformar, a Bahia. Então, ela está lá na zona rural, onde o desenvolvimento rural, para você montar uma estrutura que consiga apoiar esse desenvolvimento, você precisa de muito recurso público. E a nossa atividade cresceu muito com recurso privado. Então, é isso que a gente pede o mínimo possível, para, no caso do governo federal, o Ministério, para poder olhar isso daí. Tá? Porque nesse tema, né, o projeto de uma estruturação da escola de camarão. Nós vamos trabalhar diretamente no risco dessa jornada sair do rumo aí na produção, que é o risco de enfermidade, o risco de doença, o risco de impacto na produção e até na comercialização. Quando a gente tem um processo de adoecimento no nosso sistema, até o processo de comercialização é prejudicado. Os preços se desequilibram, produtores que ficam incapacitados de produzir e outros que tentam ganhar, como a oferta e a demanda é desequilibrada, o preço sobe. Então, é um impacto grande esse processo de adoecimento. Mas nós estamos com um projeto mais inovador que não é só fazer o diagnóstico. Nós estamos tentando montar uma estrutura de apoio geográfico. Né? A nossa atividade, como eu falei, só no Ceará a gente tem talvez mais de 60 municípios, né? 61, alguma coisa aí, que produzem camarão. Então, geograficamente é uma área que o apoio é muito difícil, né? Eu sozinho para apoiar uma estrutura dessa. Então, como é que a gente está pensando essa estrutura via remota, né? Vocês estão vendo que
que entraram os alunos aí das empresas júnior da Federal do Ceará, da Federal do Rio Grande da UFESA, né, da nossa universidade lá em Mossoró. Então, essa estrutura de futuros profissionais para dar um apoio, para chegar próximo ao produtor, dos consultores, do pessoal que vende as pós-larvas, a ração, os probióticos. Esse pessoal tudo tem interesse que o produtor, que o camarão tenha resultado. Então, o nosso projeto ele tem um apoio remoto e um apoio presencial, porque sempre a gente vai estar olhando o camarão. E a gente não sabe o que está acontecendo com o nosso camarão. O pior é isso. E aí o pessoal fica no privado dizendo, professor, começou a morrer camarão aqui, acolá, a gente não sabe como, parece uma coisa diferente, não sei o quê, a gente vai para frente. Isso é difícil você criar um nível de investimento alto para uma atividade que tem probabilisticamente um risco muito elevado e que, diferente das outras atividades agropecuárias, primeiro a gente não vê o nosso produto ali, ele está 24 horas debaixo da água e a gente faz o povoamento e reza para que na despesca tudo saia bem nessa jornada aí desse ciclo de produção. Então, dentro desse processo de produção, são vários fatores no dia a dia do camarão que vão impactar a saúde do animal. E nós temos alguns vírus, algumas bactérias, inclusive por isso também começamos um trabalho já de apoio à BCC para frear a importação de camarão do Equador, não só pelo impacto na comercialização, mas pelo impacto potencial de novas enfermidades aqui no nosso sistema de produção, coisas que nós não conseguimos de repente resolver com a nossa estrutura. Então a gente está tentando estruturar isso do ponto de vista físico e remoto e não temos os diagnósticos conclusivos, né? Já fizemos os trabalhos anteriores aí com o PSF, né, que é o programa básico ali da escola de camarão, e treinamos, principalmente aqui no Ceará, hoje são profissionais que estão atuando nessa área, fazendo diagnóstico presuntivo, fazendo análise a fresco do camarão, acompanhando pós-larva, tendo uma visão geral do que é que pode estar acontecendo com o camarão. Mas isso não é suficiente para a gente ter segurança no negócio. Tá? E aí é necessário que as pessoas não criem uma confusão na cabeça dela. O diagnóstico é um processo contínuo, né, de muitas peças que precisam ser montadas nesse quebra-cabeça. Né? Nós temos grupos de ferramentas ali do diagnóstico presuntivos, do diagnóstico sugestivos, do diagnóstico conclusivos. E dependendo da situação, a gente tem que ter um tempo de resposta para se buscar a solução mais rápida possível, para que o produtor consiga resolver aquele problema e não tenha impacto ali na taxa de mortalidade, na taxa de crescimento, no fator de conversão alimentar. Mas existem determinadas situações que precisamos ter um diagnóstico conclusivo para que os próximos ciclos você consiga montar uma estratégia melhor de controle, de gestão da saúde daquele sistema de camarão. Tá? Então, esse projeto, estruturalmente, ele vem para suprir essa demanda, porque nós estamos aqui perto do Ceará, mas tem os colegas que estão lá, Sergipe, Alagoas, na Paraíba, lá no interior do Rio Grande do Norte, na Bahia, Pernambuco. Então, imagina aí, você ter alguns milhares, principalmente micro e pequeno produtor, com muitas cidades, com abrangência geográfica que você não consegue chegar lá, mas quando se monta uma rede dessa de apoio físico e remoto, é possível que esse processo de verificar qual é o problema que está acontecendo e buscar a solução seja mais rápido e gere menos impacto socioeconômico nessa cadeia produtiva. Mas, infelizmente, eu estou trazendo esse relato aqui até para explicar a vocês em que pé se encontra a situação do projeto. Politicamente, hoje, a gente parece que precisa de deputados, né? Tem algumas questões aí que é até delicado da gente falar no nosso sistema atual de recurso público, né? Mas o fato é o seguinte, sendo bem direto, essa é a nossa atividade, essa é a nossa necessidade. Todo mundo do camarão, em todos os países,
tem uma estrutura de apoio na parte de diagnóstico de doença, e nós estamos avançando além do diagnóstico da doença, poder compreender, né, num formato de escola, como buscar as soluções para cada caso e como seguir adiante nesse trabalho. Tá? Mas, infelizmente, o recurso depende de recurso público, né? Principalmente para comprar os reagentes, analisar a saúde do camarão, esse tipo de coisa. Tá? Mas nós vamos avançando aqui com o que temos no trabalho. Tá? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer, alguma ideia, alguma solução? Nós estamos, sempre a gente tenta manter lá o contato com o Itamar para ver o que ele pode fazer, e agora a gente vai ter lá na FENACAN, talvez o pessoal do Ministério deve estar presente, e a gente consiga falar com eles com mais calma, tá? Para ver qual é a solução possível a ser feita com esse recurso, né? Pelo menos no final do ano, para economicamente ele ser, através de uma TED lá para a universidade, né? Para a UFES, que vai coordenar esse trabalho, mas que é um trabalho de uma rede de parceria entre as outras universidades. Então, o projeto, nesse momento, ele se encontra nesse formato, nesse pé aí do cofre, né? O cofre deu uma esvaziada lá, e a gente precisa ver como resolver. Mas o contexto dele tem essa função. Tá? Então, por isso que ele é importante. Tá? É importante porque a gente tem condição de atingir uma quantidade muito grande de produtores. A dificuldade de locomoção, de tempo, do conhecimento, chegar lá na beira do viveiro hoje não é fácil. Tá? Por mais que o pessoal de apoio, de ração, de pós-larva, de consultoria, chegue próximo ao produtor, mas não é fácil. Né? E através desse sistema remoto a gente consegue chegar com mais facilidade para ajudar esse pessoal, esses milhares de micro e pequeno produtores, né, que são cerca de 80% aí da nossa atividade. A gente consegue chegar com com uma qualidade melhor. Tá? Por isso que é importante. E não só chegar, mas compreender o que está acontecendo em cada caso, em cada região. Tá? De repente a situação, por exemplo, nós criamos aqui o grupo para uma situação específica que aconteceu no meio do ano na região oeste do Ceará. Então, criou-se um tumulto grande com aquele adoecimento, aquela mortalidade, e começamos o trabalho do grupo lá com os produtores no WhatsApp. Só que a gente chega sempre a esbarrar na falta de diagnóstico conclusivo. Depois eu vou criar um outro programa para explicar melhor, especificamente, o que é que cada diagnóstico deles faz e por que ele é importante. Tá? Nesse nosso programa aqui no Café com Camarão é só para a gente, nesse bate-papo, compreender melhor. Tá? Então, ter esse diagnóstico conclusivo, avaliar o que está acontecendo nos diferentes tecidos do camarão, nas diferentes células, compreender se está sendo atacado por um tipo de vírus, por um outro tipo de vírus, por um tipo de bactéria, orienta o produtor a ele organizar os fatores de produção que ele tem disponível naquele momento, a força de trabalho dele, da equipe dele, o dinheiro que ele tem, a estrutura de engenharia, a estrutura de trabalho e de insumos que ele tem naquele projeto, naquele momento, e o que é que ele pode fazer para tentar minimizar o impacto com aquele problema, né? No caso, um problema infeccioso ou um problema não infeccioso. Né? Nós discutimos aqui essa semana problemas que não são infecciosos, né? Como infestação de macrófita aquática. É um problema diretamente não impacta na saúde do camarão, mas impacta num sistema de produção, diminuindo a produtividade daquele projeto, daquele ciclo de produção, daquele viveiro. E, indiretamente,
ele resulta no aumento de risco de uma entrada de uma patologia. Tá? Então, cada projeto, cada produtor, cada ciclo de cultivo e até cada consultor, cada fornecedor de insumos tem as dificuldades operacionais inerentes à sua ação nessa cadeia produtiva. O importante de ter essa estrutura de apoio é que nós podemos avaliar o problema e ver quem dentro da cadeia produtiva pode colaborar. Por exemplo, o professor Augusto entrou agora, o professor Augusto é especialista em água. De repente a gente pode se encontrar em uma situação que é necessário compreender como é que está a química de água daquela situação, daquela cidade, daquele município, naquele momento, e o que é possível fazer para corrigir. Tá? O professor Augusto enviou uma solicitação de participar. Eu vou dar você quer participar, Augusto? Deixa eu dar uma Opa, deixa eu ver aqui. Não sei se apertou errado ou alguma coisa parecida. Bom, eu estava comentando aqui do andamento, né? Pronto, além do Augusto, por exemplo, eu estou agora o Ítalo. Né? O Ítalo é um consultor na região do Rio Grande do Norte. Estou dando exemplos aqui, tá? Com o pessoal que entrou. E de repente ele se encontra em uma determinada situação de um cliente dele que ele precisa concluir melhor o que pode estar acontecendo com o camarão para ele montar uma estratégia. Né? Então a gente precisa ter uma estrutura dessa que possa dar um diagnóstico conclusivo e interagir para ajudar o consultor que está lá do lado do produtor e não está sabendo realmente o que está acontecendo com o camarão. Por isso que a gente precisa ter essa estrutura, tá? Não só do programa, mas de uma escola, que a gente consiga discutir o problema e buscar a melhor solução para cada caso, né? É uma dinâmica muito grande da nossa atividade. Hoje um problema é diferente do problema de amanhã e as soluções vão se modificando. Isso é uma coisa natural da nossa atividade e a gente precisa criar esse mecanismo. Tá? Mas só que a nossa atividade hoje são milhares de pessoas trabalhando dentro e fora da fazenda e eu, isoladamente, eu não consigo estar presencialmente em todo canto. Mas hoje nós temos a facilidade desse sistema remoto, que a gente pode chegar e se comunicar. Só que a comunicação não é suficiente para esse caso. A gente precisa da informação. E essa informação ela é criada a partir do camarão. Eu tenho que ter um suporte por trás de mim das equipes do laboratório dentro da universidade, fazendo as análises histopatológicas, análise PCR, PCR quantitativo, metagenômica, não sei o que, tudo do nosso camarão, do nosso sistema de produção, para que a gente possa voltar com, para o produtor, para o consultor, para o fornecedor de pós-lavo, fornecedor de ração, fornecedor de probiótico, para ver o que nós podemos fazer para melhorar aquela situação, para aumentar aquela situação. Tá? Então, isso nós estamos agora no gargalo, como eu estava explicando para quem chegou por último, nós estamos no gargalo lá do cofre do Ministério da Pesca e Aquicultura. Tá? Eu fiz tudo que era possível, né? De vez em quando eu falava um pedaço da história para vocês, mas agora bateu no cofre, né? E o cofre não está conseguindo atender essa demanda. Né? Antes podia, mas agora, final do ano, eu não sei como é. Eu vou tentar conversar com o pessoal lá em Brasília, agora durante a FENACAM. Então tem essa... O Augusto está falando, ponto importante é a avaliação e monitoramento da qualidade de água do ambiente, cultivo. A água é uma coisa importante, super importante. Né? O ambiente onde o animal está, o solo é importante, mas tem que compreender o que está acontecendo no camarão. E a gente não sabe o que está acontecendo no camarão. Muito tempo que nós estamos com a avaliação patológica do camarão não sendo feita diretamente, né? Continuamente com os produtores nesse sistema. Tem alguns colegas de laboratório, de vez em quando, recebem alguma amostra, né? E prestam serviço lá nos seus laboratórios e fazem um diagnóstico
Mas a gente não sabe, não tem um retrato da nossa carcinicultura e temporalmente, né, a todo momento, podendo avaliar o que, é que de repente está acontecendo com o camarão na Paraíba, com o camarão no Rio Grande do Norte, com o camarão no Ceará. Aí aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem, será que está acontecendo na região oeste, a mesma coisa da região leste? O que está acontecendo na região próxima ao mar é igual ao que está acontecendo na região do Sertão? Dentro da região do Sertão, o que está acontecendo naqueles municípios? Um município está bom, o outro está ruim. Dentro daquele município e nos projetos, tem projetos que estão bons, tem projetos que estão ruins. Dentro do projeto tem viveiros que estão bons, tem viveiros que estão ruins. É a água, é o solo, é o camarão, é a nutrição, é a pós-larva. Então, isso é uma dinâmica muito grande que a gente precisa estar acompanhando. Ó. Por exemplo, o Ito está falando, grande gargalo seria a qualidade da PL. Mas como que a gente pode avaliar a qualidade da PL se nós não temos recurso para avaliar? Será que elas não estão com a patologia nova? Quem sabe? Será que a gente... O que tem nas nossas PLs? Não é só a questão genética, né? Não é só a questão também do ambiente, como o Augusto falou. De repente, a questão da água pode potencializar algum problema que esteja nas nossas PLs. Então, deu para imaginar a quantidade de recursos que nós temos dentro da nossa atividade, de recurso humano, de recurso financeiro, de recurso econômico, e a gente está meio que cego nesse negócio, ninguém está conseguindo enxergar, porque não tem um diagnóstico. Imagina um médico. Aí eu vou lá no médico, eu acho, minha mãe falou que se eu tomar esse chá aqui, eu acho que eu tô com não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. O meu vizinho disse que acha que eu tô com não sei o que. O meu parente que mora lá não sei onde disse que eu tô não sei o que. Mas o médico, ele precisa das ferramentas de diagnóstico. Ele vai mandar você fazer os exames, vai analisar os exames para dizer, ó, você tem isso, isso, isso e isso. O que é que a gente pode fazer para melhorar? Isso aqui dá para melhorar. Vamos fazer agora isso aqui é mais complicado. A gente precisa adotar um outro tipo de vamos dizer, de manejo, né? Para vai ter que diminuir, não vai ter que parar de fumar, parar de beber, alterar a alimentação, não sei o quê, mas tem que ter a informação, tem que ter os dados lá do exame para construir a informação para se tomar uma decisão. Imagina a quantidade de recursos que a gente tem na nossa atividade. A gente vai agora na FENACAM. Vê aquela estrutura da FENACAM que o Itamar, com muito esforço, monta e com a sua equipe de apoio. A quantidade, ali está toda a cadeia produtiva. E a gente não sabe o que está acontecendo constantemente com o nosso camarão. A gente não pode parar a vigilância no nosso camarão, porque essas coisas são silenciosas. Esse processo de adoecimento, a microbiota, são fatores silenciosos, muitas vezes. Algumas vezes são coisas que dá para a gente corrigir ali, por exemplo, como o Augusto falou da água, como o Ítalo falou da PL, mas tem coisas que são silenciosas. De repente a gente achava que a NIM estava comportada, ninguém ia mais ter prejuízo com a NIM. E por alguma razão que nós desconhecemos, o nosso sistema de produção foi alterado, né? Talvez por um processo de intensificação aí, o processo de engenharia, e a NIM voltou. Mas será que ela voltou sozinho? Né? A gente tem ex-alunos nossos, que hoje é uma referência em diagnóstico, né? Em patologia de camarão, que detectou um vírus diferente, que esse vírus, junto com o vírus que causa NIM, né? O IMNV, tem uma força muito grande, o PVNV. Então, será que é só isso? Ou será que tem outras coisas no meio? Né? O mundo todo, inclusive aqui próximo da gente, Equador e México, já sofre com EMS, com HPND. E nós? Será que a gente tem algum canto isso aparece? Todo mundo tem um monte de doença no camarão, tá? E nós? Então a gente gasta um monte de dinheiro, cara. É muito dinheiro para montar um ciclo de produção. E de repente a coisa desanda. E aí a gente fica, pô, será que foi a PL? Será que foi a ração? Será que foi a água? Será que foi o probiótico? Será que foi o não sei o quê? Será que foi o ladrão que roubou? São muitos serás. E ainda depois que a gente chega... Eu estou falando só da produção, tá?
Porque depois que a gente chega na porta de despeça, ainda tem um trabalho lá com a comercialização, com o preço do camarão, com o fornecedor, com o corretor, com o comprador. Aí é uma outra novela, tá? Um outro filme que nós não vamos falar agora. O fato é que, como eu chamo, né, o camarão, que é o nosso herói aqui da nossa atividade, ele precisa de ajuda para ele vencer esses obstáculos. E a informação, o conhecimento é uma coisa importante. É necessário a gente investir tempo e dinheiro para isso. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar patinando ali, meio que atolado, e não conseguimos decolar na atividade. Todos os países que decolaram, eles tiveram que ter conhecimento, informação, né? Sempre avançando ali. Hoje o Equador está lá, talvez produzindo 1.500.000 no final do ano, daqui a pouco vai querer chegar perto de 2 milhões. E o Equador, cara, é o tamanho do Ceará, mas talvez o tamanho do Piauí junto. Imagina isso. Não dá nem 2 Ceará do tamanho, né? Que a maioria dos colegas aqui tem uma ideia aí do tamanho do Ceará, do estado do Ceará. Tá? Então, não cabe 2 Ceará dentro do Equador. E estava a produzir 15 vezes, daqui a pouco 20 vezes mais do que o Brasil. Tá? O Augusto falando, o que impressiona é que as relações físicas, químicas e biológicas não são nem avaliadas, nem pode comprar culpados, né? PLs, isso, sem analisar as relações ambientais, né? Se a gente analisar a casinha que o camarão mora, né? De ter uma estrutura, a gente exige um monte de recurso humano, financeiro, físico. O conhecimento é importante, mas se a gente não consegue fazer isso tudo, é complicado a gente avançar nesse processo sem o conhecimento, sem informação, não tem, não tem muitos negócios aí no mundo que você não avança com conhecimento, com informação, sem educação. Tá? Eu acho que até negócios ilegais, o cara tem que conhecer, tem que aprender, tem que melhorar sempre, até nos negócios ilegais. Tá? Então, o conhecimento é a base do negócio. Hoje o Equador está lá trabalhando com inteligência artificial, com alimentadores automáticos, com um monte de tecnologia que eles foram aprendendo, que foi conhecendo. E com as doenças, né? Ele tem muito mais doenças do que nós, mas fica monitorando, fica ali aprendendo, vendo o que é possível fazer. Não vai pensar que eles não têm problema, não. Né? Então, quando eu fiz meu doutorado, a gente nem sabia o que era doença aqui no Brasil. Tive que estudar lá, aprender lá, uma parte do doutorado foi lá. E eles sempre estão lá de olho, saber o que está acontecendo, quais são as doenças, quais são os desafios, o que o pessoal da pós-larva pode fazer. Junta todo mundo na pós-larva, faz um trabalho de banco genético para enfrentar aquele problema. Aquele problema lá, aquela doença, aquele desafio, é um problema para todas as larviculturas. Então vamos trabalhar aqui a parte genética, fazer um plantel genético e cada um faz a sua estratégia de pós-larva, depois que a gente tem aquele plantel genético que consegue resolver aquele problema específico. Mas teve um estudo, teve um processo ali, onde vê a questão da patologia e ver a questão da genética para, em conjunto, juntando toda a energia, buscar uma solução. Depois, cada um pega esse plantel genético e vai fazendo a sua larvicultura. Assim como o pessoal dos outros segmentos, né, de ração, de probiótico. Mas não é que aquele problema que surgiu, aquela doença vai sumir e não vai aparecer outro. Então, é assim que a coisa vai avançando. Por isso que hoje eles estão lá na frente. E nós, a gente precisa modificar um pouquinho, talvez, a estrutura de, de trabalho, de pessoal, né, para enfrentar em conjunto esses problemas. Tá? Eu sempre estou tentando buscar
a comunicação com todos os elos da cadeia para ajudar no processo aí de melhoria dos resultados da atividade, né? Com o pessoal que trabalha com ambiente, com água, com o pessoal de pós-lava, com o pessoal de ração, com o pessoal do probiótico, com o pessoal da universidade, com o pessoal do governo. Mas eu confesso que às vezes falta energia, tá? Eu não sou um super-herói como o Camarão. Esse, esse processo aí de busca de recursos com o Ministério lá me consome uma energia enorme, uma energia emocional, porque às vezes eu tenho a impressão que eles estão lá em Brasília, estão lá no ar-condicionado e não sabem a importância socioeconômica da nossa atividade. Não sabem o que está acontecendo em cada município que a gente está. A gente vai aqui, lógico, a minha área de atuação aqui mais entre Fortaleza e Mossoró, né, entre as universidades, mas a gente passa todo o tempo em Aracati, que é o município que tem mais produtores de camarão no Brasil. Você vê a dinâmica da cidade. Você vai lá em Jaguaruana, que é o segundo município. Você entra na região do Vale do Jaguaribe, que já está lá chegando no Cariri. Cada cidade dessa, você vê o que acontece quando o camarão está entrando lá. E a gente precisa dar um suporte tecnológico, de conhecimento, de informação para essas pessoas que estão lá na frente de batalha. Talvez eles não tenham compreensão do que é enfrentar lá o sol lá do sertão do Ceará. Cara, eu tô bronzeadozinho assim, mas aqui tá no sol, né? Vocês viram que essa semana eu tava lá na lama, tô tendo que fazer um trabalho lá no solo do viveiro, né? Obrigado, Adolfo, pela participação. Realmente tem muita coisa em jogo que eles têm e a gente aqui não tem. A tecnologia, principalmente. No ápice da Mancha Branca, me produziu usando até Red Bull nos viveiros. Uma loucura. Talvez por falta da informação. Eles também, no ápice lá da Mancha Branca, a gente entende, eles testaram algumas coisas meio esquisitas também, né? Eu tive lá no ápice, né? No ano 2000. Mas temos... tá vendo que a gente está falando nós que temos muito trabalho pela frente, como o Davan falou. Somos nós. Não somos os equatorianos que vão chegar aqui no Brasil. Não, agora nós vamos ajudar vocês, porque nós achamos os brasileiros cara muito legal, e aí nós vamos ensinar como é que cria o camarão, tudo bonitinho, para vocês ganharem dinheiro. Somos nós, né? Nós como os profissionais superiores, nós como os produtores, como os empresários, nós que temos que buscar o conhecimento. Temos uma quantidade grande de pessoas com conhecimento que estão próximo ali do setor produtivo. E a gente precisa mudar a nossa cultura. Né? Eu vi que de vez em quando eu estou falando da questão da mentalidade. Né? Nós temos que ter uma mentalidade de prosperar. É isso que o camarão vai fazer, trazer prosperidade para o nosso semiárido, para o nosso sertão. E às vezes a nossa cabeça está lá com uma cabeça talvez limitada, com algumas crenças, alguns bloqueios que parece que impede o negócio crescer, de prosperar, de gerar dinheiro, de gerar riqueza no nosso Nordeste. Talvez a gente tenha alguma coisa aí na nossa cabeça de nordestino, aí, de alguma coisa antiga aí. Nós já fomos a região mais rica do Brasil. Nós podemos gerar uma riqueza com camarão na nossa região, gerar prosperidade, gerar bom emprego, gerar renda para esses municípios. Nós temos um ouro na mão que a gente precisa trabalhar isso daí. Todo mundo, o resto da vida, vai querer comer camarão. Imagina isso. Nós estamos falando aqui num celular que há algum tempo atrás ninguém entendia essa tecnologia e daqui a algum tempo na frente isso vai modificar. Mas o camarão, antes, hoje e para o futuro, vai ser um produto nobre. Tá? Esse celular que nós estamos aqui se comunicando, daqui a pouco vai se modificar. Tá? Já está se modificando, né? A tecnologia vai se modificando. Mas nós estamos dentro de uma cadeia produtiva que o produto principal, o camarão, não vai se modificar muito, né, ao longo desses anos todos aí, mas vai ser nobre, vai ter um preço. Né? Só que a gente precisa mudar um pouquinho a nossa mentalidade, tá? E isso é uma construção, tá? Por isso também que a gente fala a questão da escola, porque é um processo de educação também. A gente sabe das dificuldades de todos que estão no setor. Nós não chegamos no setor hoje, nós
trabalhamos para a construção desse setor aqui no Ceará e no Brasil, e sabemos a cabeça do pessoal aí. Tá? Tomando um cafezinho aqui para... E, e muitas vezes o problema está na cabeça do produtor. E isso não se modifica assim muito rapidamente. Aí a cabeça dele, às vezes, impede dele inovar, de buscar um conhecimento, de testar, porque sempre tem que ter resultado, tá? Isso que a gente está falando, eu também, às vezes, testo e não tenho resultado. Então, algumas coisas a gente nem comenta muito, porque tudo precisa de ter resultado para poder pagar o processo de crescimento. Não é uma coisa mágica e nós sabemos das dificuldades do produtor, porque também hoje, por isso que eu virei produtor, mesmo sendo um microprodutor, até para compreender essas dificuldades. Sair do laboratório e ir lá para o sol, né? Saber das dificuldades para se comunicar melhor com vocês. É difícil vender, é difícil produzir, é difícil crescer, mas nós não podemos parar. Temos que continuar isso aí. Essa era um dos principais motivos desse nosso bate-papo de hoje, né? Nós estamos criando, viu que ontem eu criei um outro programa, Camarão no Viveiro, são coisas que a gente vai tentar trazer lá do campo. Eu vou trabalhar com um outro programa que é o Camarão, talvez na sala de aula do Camarão, para a gente trazer mais uns aspectos teóricos, principalmente relacionado à saúde do camarão. E no Café de Camarão a gente trabalha mais essa interação com os produtores. E trazendo o que aqui nós estamos, por exemplo, hoje eu trouxe essa questão da produção, que dependemos de um recurso que está no caixa do Ministério da Pesca e Aquicultura. E esse recurso vai fazer com que a gente consiga ajudar vocês a caracterizar melhor quais são os problemas que estão acontecendo. Não só vocês produtores, mas, por exemplo, o João entrou agora. Né? O João está fazendo um trabalho legal lá com as rações ADM. E, de repente, ele pode encontrar um desafio de um cliente dele que precisa ser melhor diagnosticado para, em conjunto com a equipe, traçar a melhor solução. E essas coisas acontecem dentro do camarão. Então, vocês vão ver, eu vou criar outro programa para a gente mostrar o que acontece dentro do camarão. O camarão sofre ali, tá? Sofre com agentes infecciosos e não infecciosos, e muitas vezes é como uma máquina, né? Quebra um pedaço da engrenagem e a gente tem que saber qual é a peça que está quebrada para tentar corrigir e seguir em frente. Acontece isso com o camarão. Mas nós precisamos saber, a gente não leva lá no mecânico, o nosso carro quebrou, a gente precisa saber qual é a peça do carro que quebrou para poder andar. Nós não vamos no médico, nós precisamos ter um diagnóstico para saber o que aconteceu, qual é a peça do corpo que está com defeito para traçar uma estratégia de solução. E é assim com o nosso camarão. Tá? Do mesmo jeito que a gente leva o carro para a oficina, do mesmo jeito que a gente vai para o médico, a gente tem que levar o nosso camarão constantemente para fazer um check-up. O que é que está acontecendo em um determinado estado que o outro está crescendo e está dando certo? Em uma determinada cidade, em um determinado projeto. O que está quebrado naquela engrenagem? A gente precisa saber para tentar ver. Pô, então, eu acho que a questão passa pela nutrição, a questão passa pelas peles, a questão passa pelas águas, a questão passa por algum aspecto, mas assim como a gente leva para a oficina, leva para o médico, o nosso camarão a gente precisa levar e aprender. Por isso que o nome é escola, né? Aprender com isso que está acontecendo com o camarão. Tá? Você não aprende quando leva o seu carro velho lá na oficina? Pô, agora o carro quebrou essa correia. Agora quebrou esse eixo aqui. Agora quebrou não sei o quê. Quando eu for da outra vez, eu acho que eu já sei como é que eu posso fazer aqui um negócio e o carro dá certo. Ou então eu já ir trocar a peça. Ou então quando eu vou no médico, né? Pô, eu tenho que parar de fumar, tenho que parar um pouquinho essa cachaça aí, tenho que diminuir essa panelada aí que não está me fazendo bem. Não é assim que as coisas acontecem. Então com o camarão a gente fica testando, né? E testando uma coisa, o carro a gente vê, os nossos olhos a gente consegue ver, o nosso corpo a gente consegue muitas vezes enxergar, mas o camarão que está lá dentro da água, que a gente não sabe nem o que está acontecendo. Será que é um problema químico na água? Será que é um problema físico, biológico, microbiológico? O que é?
é muito dinheiro envolvido, é, sim, quanto mais participantes, melhor, né, França? É uma escola que depende dos alunos, depende da sala de aula aberta, essa é a sala de aula 1, nós vamos construindo outras salas de aula. Tá? Uma escola depende de sala de aula, depende de aluno. Todos nós somos alunos, estamos aprendendo a todo momento. Tá? Para quem não conhece, o França é secretário executivo aí de Pesca e Aquicultura no Ceará, engenheiro de pesca, e está aqui participando da nossa live, tá? Acompanhando esse nosso trabalho que eles estão apoiando. Então, é uma escola que depende da construção de salas de aula, que depende da estruturação física e remota, que depende da gente compreender o que está acontecendo no camarão e assim a gente ir crescendo, tijolo a tijolo. Mas quem vai crescer são vocês aí. São os produtores que são nossos alunos, são os consultores, são os fornecedores de ração, de pós-larva, são os futuros profissionais. Esses são os nossos alunos dessa escola, uma escola de negócio. Tá? O nosso objetivo é o que é que nós podemos fazer para aumentar o lucro. A escola de camarão é uma escola de negócio, tá? Não é uma escola, não é uma metodologia tradicional. O nosso sistema de ensino e aprendizado é esse aqui ativo. As pessoas vão trazendo problemas ao longo do dia a dia da sala de aula, né, vamos dizer assim, remota, e nós vamos em conjunto tentando buscar as soluções. Só que, como eu falei, né, o recurso do Ministério é para que a gente possa analisar a histopatologia, o PCR, a microbiologia, uma análise presuntiva maior, capacitar mais pessoas para que fique na próxima de você como produtor, que consiga compreender o que está acontecendo com o camarão, com o ambiente que o camarão está. A gente tem uma estrutura física ali no meio dos produtores para a gente possa fazer esses treinamentos, essas atualizações, crescer. Conhecimento é que fez com que o homem saísse lá da idade da pedra e chegasse hoje com esse celular aqui que nós estamos falando. É com o processo de conhecimento, de educação. Essa é a maior riqueza que nós temos como ser humano. É o conhecimento. Diferente dos outros animais que não conseguem, através do conhecimento, crescer, né? Através do processo de educação. A gente pode ter todos os outros recursos, financeiros, estruturais, todas as outras riquezas, que as pessoas podem até tirar essa nossa riqueza. Mas a educação que nós temos aqui, essa nossa mentalidade, ninguém vai conseguir tirar. E é isso que a gente precisa mudar na nossa atividade. Tá? E aprendendo. Hoje, o que a gente sabe hoje é muito diferente do que a gente sabia 10 anos atrás no camarão. E muito diferente do que a gente sabia há 20 anos atrás. A todo momento nós estamos crescendo aqui com a tecnologia de criação do camarão. Hoje já temos inteligência artificial, hoje já temos automações no processo de alimentação, tá? E vamos evoluindo com isso, tá? Mas sempre a gente vai ter esse obstáculo aí da saúde, assim como é a gente, né? A gente chegou, a gente não fica um super-homem, a gente sempre precisa do médico. Por mais riqueza, por mais recurso, todo mundo, qualquer homem e mulher nesse planeta Terra precisa do médico. O cara pode se achar o dono do mundo, mas ele tem a saúde dele, ele tem a necessidade de ir no médico, ele tem a necessidade de saber o que está acontecendo com o corpo dele. Independente da riqueza, que o cara mais rico do mundo, que tem a maior fortuna do mundo, ele precisa desse conhecimento. E a doença pode quebrar ele. E a riqueza dele vai ficar para trás. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa do conhecimento, saber o que está acontecendo com o nosso camarão e avançar com esse conhecimento. Tá? Temos muita necessidade de associar o campo com o laboratório. E isso, perfeito, Aldevan. A gente tem um sistema de pesquisa com muitos colegas hoje que já estão atuando na atividade dentro das universidades, mas que não conseguem ir para o campo. Tá? O nosso trabalho ele serve como uma ponte de ligação entre o pessoal que está lá no laboratório fazendo a pesquisa, fazendo a ciência, fazendo o desenvolvimento tecnológico e o produtor dentro da água, o profissional, o problema que está lá. Tá? Tem muitas coisas acontecendo que nós, como pesquisadores, ainda não sabemos. Infelizmente, falta recurso para fazer. Sim, né? Falta recurso, mas a gente vai fazendo, tá? Com o que a gente tem.
lamenta, e estamos buscando aí, quem tiver algum tipo de apoio para dar esse passo a mais lá no caixa do Ministério, tá? A gente agradece. Hoje, parece que o Brasil funciona com os deputados, não sei como é isso. Quer dizer, até sei, né? Faço de conta que não sei. Parece que o deputado tem a chave do cofre. O governo tem o cofre, mas a chave está com os deputados. Um negócio meio esquisito. O fato é que a gente precisa do recurso e a gente fica conversando. Vocês, como os produtores aí, milhares, tá? Milhares de produtores. Até aproveito que, falando em milhares de produtores, é interessante a gente que essa mensagem a gente consiga atingir mais pessoas, né? Então, daqui a pouco eu começo a organizar esse material. Eu vou, além do Instagram, né, eu vou subir lá no YouTube. E eu gostaria de pedir a vocês, né, até para a nossa mensagem chegar mais rápido, é interessante você se inscrever lá no canal da Escola de Camarão no YouTube, compartilhar, porque alguns colegas podem não ter essa informação dessa atividade que nós estamos falando. E quanto mais forte a gente for, mais voz vamos ter lá com quem está com recurso público. Tá? Então, compartilhe o que a gente está vendo lá, dá uma curtida, comenta alguma coisa, né? Professor, isso aqui eu acho que é interessante, isso aqui. Até para que ela ali, nós estamos pedindo emprestado aquele espaçozinho ali no YouTube, é nosso, mas é interessante ter a participação de vocês, tá? Você pega lá, compartilha, ó, eu acho isso aqui interessante. Tem outras coisas que a gente está começando a organizar lá no YouTube e fica mais fácil do que no Instagram, né? Que pega mais vídeos, tudo, o negócio fica mais organizado no Instagram. É outro, por enquanto, é a nossa sala de aula, essa sala de aula remota. A gente precisa de vocês lá fazendo esse trabalho, bem lembrado. E a gente consegue atingir mais produtores, tá? Porque às vezes o tempo e o dia a dia da pessoa não tem muita noção do que é que está acontecendo. Mas aí um colega vai lá e avisa para um colega produtor, ó, existe isso aqui, existe a Escola de Camarão, que já está começando a se estruturar, que está aqui no YouTube, vai lá, segue, compartilha isso daí. Essa informação é nossa. E através dessa retroalimentação de informação, nós vamos crescendo. Sem precisar sair lá da sua fazenda, do seu negócio. Lá onde você está, a gente vai conseguir chegar com essa informação. Tá? Desculpe. Pessoal, deu a nossa aula de hoje. Está chegando ao fim. Quem tiver mais alguma informação, eu vou pedir licença para... Eu agradeço primeiro, né, a participação de vocês, o tempinho que cada um se dedicou aqui a escutar, a debater. Nesse dia de domingo, a gente tem esse café com camarão que a gente traz uma mensagem, uma coisa importante que aconteceu na semana e vamos debatendo aqui para ver como que nós vamos crescendo. Estamos montando outros tipos de programa, criamos o camarão no viveiro, criamos o camarão na sala de aula, estamos tentando, enquanto não tem os recursos, a gente vai fazendo algumas coisas básicas aqui e vamos avançando, tá? A gente se encontra na FENACAM, tá? É importante que todos participem lá da FENACAM. Obrigado novamente, Francis, até pelo apoio político, né? Se a gente conseguir chegar a falar lá com a equipe do Ministério, através do Ceará, que tem mais da metade da produção do Brasil, tá? Eu agradeço também, através do secretário, né, do Ariel, se a gente conseguir conversar, juntar os outros estados, ver como é que a gente pode, porque é um trabalho que é feito, esse que está lá no Ministério, com todos os estados, né? O Ceará está com mais da metade da produção do Brasil, mas se a gente consegue conversar com as associações, né? Hoje eu estou como diretor técnico da associação aqui no Ceará e sei da importância desse trabalho, por isso que eu estou lutando com ele, converso com o Itamar, mas quanto mais força política a gente tiver para chegar lá, não é uma coisa grande, mas é uma coisa que vai impactar muito esse nosso trabalho aqui, de apoio a todos, né? São milhares de pessoas que vão ser
beneficiadas com esse trabalho. Não é só o produtor que está lá na beira do viveiro. Tá? Por exemplo, o Vinícius trabalha na Nutrial, lá em Aracati. Ele precisa de informação sobre o que está acontecendo com o cliente dele para tentar ver qual é a melhor solução de produto que ele pode ofertar. Mas se a gente não tem esse produto, né? Por exemplo, o Valente, que é um produtor pela Pernambuco, por ali, né? Então ele precisa saber o que está acontecendo com o camarão dele para ele tentar buscar a melhor solução. Então, mas a gente tem que ter uma estrutura como essa, que a gente consiga aprender com os problemas e construir as soluções, tá? Não sei se o Valente quer falar alguma coisa. Eu já estava fechando aqui a nossa sala de aula, tá? Foi muito boa a aula de hoje, a gente comentou sobre isso. E a gente vai ficar para a próxima, tá? E aí eu vou pedir licença a vocês para fechar a sala de aula. E esse material, como eu falei, né, nós vamos botar lá no YouTube. É interessante os colegas acompanharem lá e avisar os outros colegas que existe essa escola de camarão que está com material no YouTube, que está com material no Instagram. Tá legal? Então eu vou organizar daqui a pouco aqui. Ah, entendi. Valeu, Valente. Então eu vou organizar aqui e organizar o material lá, tá? Então nós encontramos lá na FENACAM. Espero conhecer os outros, né? Aldevan, no domingo, porque fica mais fácil o bate-papo. Então todo mundo com o tempo mais livre. Durante a semana tem muitas tarefas que cada um está fazendo, né? E durante a semana eu vou fazendo as outras atividades aqui da escola, tá? No domingo de manhã tá todo mundo tranquilo, a não ser os que acordaram de ressaca, mas fica mais fácil. Eu acho melhor para a gente ter esse bate-papozinho, tomar um café, tomar uma água e conversar aqui meia horinha, uma horinha. Tá legal? Então, pessoal, um bom domingo a todos e fique com Deus. Vou pedir licença para fechar a sala de aula. Tá legal? Até a próxima.